além de eles estão criando uma tecnologia dessa, irmãos, ontem aconteceu algo assombroso, tá? Eu vou dizer para vocês que nós estamos diante da mais. O que está acontecendo agora, irmãos? Escute o que eu estou te dizendo. Escute o que eu estou te dizendo. O que está acontecendo agora é a maior crise energética de todos os tempos. Eu estive hoje num lugar que vende, tipo assim, um material de construção, e é um irmão em Cristo. Ele falou que o plástico, tudo que deriva de plástico, aumentou 16% em abril e vai aumentar mais 16% em maio. Isso quer dizer que em 2 meses o plástico vai aumentar 32%. Aí ele falou para mim de solvente, presta atenção, solvente aumentou 13% no mês de abril e também vai aumentar mais 13% no mês de maio, 26%. Preço de agrotóxico está nas alturas, fertilizante nas alturas. E nós estamos, irmãos, diante do que aconteceu ontem. É algo assim que quebra o sistema petrolífero mundial. E aí muita gente diz, porque o Emirados Árabes saindo agora da OPEP, eles podem vender o petróleo e produzir petróleo quanto eles quiserem e vender pelo preço que quiser. E o problema é que muita gente diz, muita gente pensa, né, que o petróleo vai cair, mas na realidade o que assombra é que o petróleo vai subir. E se nós acabássemos o Estreito de Hormuz voltasse a funcionar agora, vai levar anos para recuperar o impacto do que isso já gerou. E isso foi provocado de uma forma muito bem elaborada e pensada, porque quem vai pagar a conta de tudo isso somos nós, os meros mortais. Irmãos, vai faltar, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente já está com uma crise na querosene. Na querosene. Aí nós temos aumento. Veja, eu vou mostrar para vocês. O Reino Unido já se prepara para a escassez de alimentos. Olha lá, porque a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP é importante. A saída abrupta dos Emirados Árabes da OPEP, a Organização de Países Exportadores do Petróleo, é um movimento relevante. O país aderiu ao OPEP em 67, antes mesmo de se tornar um Estado-nação, em 71. A OPEP reúne principalmente exportadores de petróleo do Golfo e, por décadas, influenciou o preço do barril ao ajuste à produção e estabelece cotas entre seus membros. Teve papel central nas crises do petróleo em 70, que transformaram a política energética global. A OPEP foi formada em 1960 como um cartel com o objetivo de controlar a oferta mundial, o petróleo e seu preço. Irmãos, é a OPEP que determina quantos barris devem produzir e o preço do barril de petróleo. E aí, veja bem, irmãos, hoje as nações da OPEP produzem cerca de 30% do petróleo bruto do mundo. Em 2016, quando os preços do petróleo estavam particularmente baixos, a OPEP se uniu a 10 outros produtores de petróleo para criar a OPEP+,
com 23 membros que somam cerca de 40% da produção global. O Brasil participa de discussões da OPEP+, mas não aderiu ao compromisso do grupo. Embora a produção da OPEP seja liderada pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos detêm a segunda maior capacidade ociosa de produção. Em outras palavras, são o segundo principal produtor de ajuste, com capacidade de elevar a produção para ajudar a converter eventuais aumentos de preços, por exemplo. Foi justamente esse papel que levou a reavaliar sua posição no longo prazo. Em termos simples, os Emirados Árabes Unidos querem usar sua capacidade em que investiram. As cotas da OPEP limitam a produção dos Emirados Árabes Unidos entre 3 milhões e 3 milhões e meio de barris por dia. Na prática, o país vinha se sacrificando com perda de receita por causa da exigência. O momento da decisão indica impactos da guerra do Irã, tensão crescente no Golfo, afeta a relação Emirados Árabes Unidos com o Irã e pode agravar o desgaste com a Arábia Saudita. Tá aí. Agora, quem vai pagar a dívida de tudo isso, irmãos? É o povo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque sempre alguém vai ter que pagar. Olha isso daqui. A saída do Emirados Árabes da OPEP e OPEP+, o que são os grupos e como eles podem afetar seu bolso. Blocos que reúnem alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo definem estratégias para equilibrar oferta e demanda. Então, a saída do Emirados Árabes, a partir de 1º de maio, reacendeu o debate sobre o papel desses grupos no mercado global de petróleo e sobre como suas decisões influenciam preços. E vamos ver aqui, ó. A OPEP, tal. Aqui está, ó, Emirados Árabes Unidos produz quase 3 milhões de barris por dia. Toda a OPEP e OPEP+, eles produzem. E aí, como é que isso pode nos afetar? 40% do petróleo mundial. Olha lá, mudanças na OPEP costumam ser acompanhadas de perto pelos mercados que podem influenciar o preço do petróleo no mundo. Isso, por consequência, tende a repercutir no custo dos combustíveis em diferentes países, incluindo o Brasil. Isso ocorre porque o valor do barril é um dos fatores considerados pela Petrobras ao definir os preços de produtos como gasolina, diesel, gás natural e gás de cozinha. O GLP no mercado interno. Ainda assim, é cedo para medir qual será o impacto concreto da saída dos Emirados Árabes Unidos nos preços no país. Primeiro, será preciso observar se a reação no mercado representa apenas uma oscilação momentânea ou se o movimento pode afetar de forma mais duradoura o equilíbrio entre oferta e demanda de petróleo. E aí, só para vocês entenderem, irmãos, como o Emirados Árabes vai ter autonomia para declarar o preço do barril do petróleo e vai produzir a quantidade que quiser, isso quebra todas as regras e todos os acordos, e aí beneficia os Estados Unidos e quebra um monopólio de poder do petrodólar. Aos poucos, nós estamos diante de uma transição. E aí, irmãos, olha só, Reino Unido se prepara para possíveis escassez de alimentos devido ao conflito no Oriente Médio.
O governo britânico teme uma possível escassez de dióxido de carbono que poderia afetar a indústria agroalimentar e já prepara medidas caso o Estreito de Hormuz permaneça bloqueado devido ao conflito no Oriente Médio, informou o The Times. Segundo o período, o governo analisou esse cenário, entre outros, durante uma recente reunião de crise organizada para avaliar as consequências de um prolongamento do conflito iniciado em 28 de fevereiro, após ataque dos Estados Unidos e de Israel no Irã. Nesse contexto, o fornecimento de CO2, especialmente para a produção de fertilizante a partir de gás natural, poderia cair cerca de 18%, com impactos em diversos setores, incluindo a agricultura e indústria de alimentos. O gás é utilizado no abate de suínos e aves, além de ajudar a prolongar a conservação de alimentos embalados. Empresas que utilizam CO2 na produção de cerveja também poderiam ser afetadas. Não quero comentar um vazamento, mas já que a informação está circulando, espero que as pessoas se sintam tranquilas a saber que estamos trabalhando nisso, diz os informantes. Irmãos, só para você entender que isso afeta tudo. E a gente está com a questão de tudo que está acontecendo. Olha só, vou colocar uma matéria da Forbes. Afeta o agro, afeta toda a cadeia de abastecimento global. Olha só para vocês entenderem. 4 safras no prejuízo. Fazenda dos Estados Unidos mergulham em perdas históricas. Como a queda na renda agrícola e perdas da ordem de 50 bilhões de dólares expõem um setor pressionado por custos em alta e maior dependência de crédito. Existe uma frase que circula entre os economistas agrícolas dos Estados Unidos que tem força de um diagnóstico clínico. Estamos entrando no 4º ano consecutivo de perda em toda a economia agrícola. A declaração acima foi feita por Fighter Parum, economista da American a maior organização de representantes de agricultores, em 1º de abril. Parum não fez retórica de oposição política nem catastrofismo de ativista. O que ele diz é a leitura fria de quem analisa as planilhas de custo e receita de milhões de propriedades rurais espalhadas no meio oeste e no sul, pelas planícies do norte americano. O país está há 4 anos com uma geração inteira de safras no vermelho. Para entender o que significa 4 anos consecutivos de perda, é preciso voltar a 2022, o ano em que tudo parecia bem. Naquele tempo, os agricultores americanos registravam lucros recordes, impulsionados por preços elevados de commodities e demanda global aquecida após pandemia. A soja, o milho, o trigo estavam valorizados, as fazendas respiravam, as máquinas novas eram compradas e dívidas eram quitadas. Mas o que se seguiu foi uma reversão brutal quando os preços dos commodities começaram a ceder. A soja, por exemplo, caiu 40%. Segundo agricultores, e daí vem. Então, eu só quero que vocês entendam, irmãos, que o aparelhamento de energia, agricultura, afeta o planeta Terra inteiro. E essa saída do Emirados Árabes, da OPEP,
OPEP e OPEP+, vai abrir caminho para outras petrolíferas do Oriente Médio saírem também, para quebrar esse monopólio de poder. E aí, acabou. Eu disse no começo, e volto a dizer, eu tive num lugar hoje que os plásticos subiram 16% e vai subir mais 16%. 16% em abril, 16% em maio. Então, tudo, né? Eu já falei para vocês, no Brasil, a energia em alguns estados vai chegar a 19%. O gás de cozinha de 100 foi para 130. A alimentação está um absurdo de cara. Está muito caro. 80% dos brasileiros estão endividados. 80% dos brasileiros estão endividados. Imagine. O caos que está se armando. No momento em que a tecnologia e os robôs estão entrando em ascensão. E como é que está o povo, irmãos? Como é que está o povo? O povo está comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como que se nada estivesse acontecendo. Não é essa a sensação, irmãos? O povo hoje, por exemplo, está comemorando comemorando é só Deus. Esse negócio do Messias, o povo está pensando em Copa do Mundo, em eleição, e não está enxergando nada. Ou eu estou vendo coisa demais, irmãos? Ou eu estou vendo coisa demais? Ninguém está enxergando nada, vendo nada, analisando nada, nada de nada. Então, parece que está todo mundo num sono profundo. Num sono profundo que não quer enxergar o que está acontecendo. Não querem enxergar o que está acontecendo. E quando as pessoas acham não vai acabar logo, olha só, matéria de hoje, tá? Direto dos Estados Unidos. Ó, Trump rejeita acordo com o Irã para abrir o Estreito de Hormuz. Presidente dos Estados Unidos rejeitou o acordo de Teherã que permitiria a abertura do Estreito de Hormuz. Atualmente, navios tanque estão impedidos de atravessar-se importante ponto de estrangulamento energético, causando imensa pressão sobre a economia global. No domingo, a República Islâmica ofereceu a Washington um acordo que abriria o estreito antes que as negociações sobre o programa nuclear iraniano fossem realizadas. A proposta abordava
a crise energética decorrente do fechamento do estreito, além de conceder mais tempo para a diplomacia em relação ao programa nuclear. O plano, no entanto, eliminaria a influência do presidente Trump nas negociações nucleares ao suspender o bloqueio do estreito, e também removeria a influência do Irã sobre a manutenção do fechamento do estreito. E na manhã de quarta-feira, hoje, Trump publicou um meme com uma mensagem curta rejeitando e citando seu interesse em abordar as negociações nucleares de forma direta. O Irã não consegue se organizar, eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É melhor que se convençam logo, disse o presidente Trump. Sempre com um tom de brincadeira. Parece, irmãos, que a gente pagando o preço que está nas coisas, para eles não tem nada, né? Você vê, sempre brincando e dando gargalhada da cara do povo. É dessa forma que eles tratam as coisas. Mas está aí, ó. Trump está considerando um acordo nuclear com o Irã que inclua muitos dos mesmos pontos que ele criticou no acordo nuclear de Obama com o Irã. Bilhões em ativos congelados podem ser devolvidos ao Irã. Acordos para limitar o programa nuclear de Teherã podem eventualmente expirar. Em alguns dos mesmos líderes linha dura que reprimem os protestos em todo o país em janeiro, pode acabar com mais recursos do que tinham antes de o presidente Donald Trump lançar ataques aéreos devastadores. E agora está aí. O estreito permanece fechado e o colapso econômico está aí e vai permanecer. E o problema que muita gente não vê, irmão Júlio, que quem mais está se beneficiando de tudo isso é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm tudo que eles precisam e vendem pelo preço alto que querem. Infelizmente, tem muita gente que acha que os Estados Unidos está perdendo, mas quem mais está se beneficiando com tudo isso é o próprio Estados Unidos. É o próprio Estados Unidos. Veja que ele está com força, que ele vai ter autorização do governo para atacar Cuba. Eles estavam tentando derrubar, mas o Senado americano autorizou Trump a atacar Cuba, que será a próxima